Fofoca cristã. Fui eu na farmácia, né, comprar remédio pra dor. Tava com dor de cabeça, devia ser meu chifre pesando. Encontrei com uma amiga minha, só que ela era crente. Veio me cumprimentar, a paz do Senhor, irmã. Eu falei, a paz do Senhor. Que é do Senhor mesmo, né, porque a minha mesmo não existe. Perguntei pra ela como é que tava o namoro dela, né. Ela falou que tava na bênção de Deus, que ela escolheu esperar, né, pra fornicar depois do casamento. Aí, menina, escuta, eis que te digo. Aí ela foi pro caixa, ela não viu o que eu tava vendo e eu vi ela comprando, gente, um teste de farmácia. Eu pensei nela, diz que resolveu esperar, mas não falou que era pra esperar os 9 meses pra criança nascer. Aí, gente, ela tava saindo da farmácia falando no telefone. Ela falou assim no telefone alto, né, depois que a minha menstruação não desceu. E eu pensando, né, a menstruação não desceu, mas ela vai descer direto pro inferno. Aí, gente, eu saí logo da farmácia, né, pra puxar assunto com ela. Eu falei, e aí, nega, veio comprar o que aqui na farmácia? Aí ela, não, mulher, que eu acabei caindo na tentação. E eu pensei, caiu sentando, né, no varão do varão. Aí ela, aí eu vim comprar o teste, né, pra ver se eu tô grávida. Aí ela, ai, mulher, se eu tiver grávida aqui, que eu vou falar pro meu pastor. Aí eu falei pra ela, eu falei, mulher, fala que Deus te testou e o teste deu positivo e você tá prenha. Final da fofoca, gente, a bicha realmente estava grávida. E não é do menino Jesus, não. Vem cá, foi aqui que vocês pediram uma fofoquinha? Pois hoje eu vou contar pra vocês um dia que um ex-namorado meu perdeu o meu carro. Sim, um carro, não um Hot Wheels, um carro mesmo, tamanho real. Vamos começar dizendo que eu me relacionei com uma pessoa que a minha mãe chama de encosto, até hoje. Então a gente não vai dar o nome aos bois, vamos chamar ele de encosto. De todas as coisas que ele me fez, ter perdido meu carro talvez tenha sido a mais tranquila, pra vocês entenderem o tamanho do encosto. Com quase 18 anos eu ganhei um carro de aniversário, de presente de aniversário. Era um Uno, daquele quadradinho novo, sabe? Esporte, lindo, vermelho, maravilhoso, rodão, coisa linda. E o encosto em questão não tinha carro, só eu tinha. E assim, na época eu não fazia nada da vida, eu só fazia faculdade. E a faculdade dava pra ir de metrô tranquilamente. E ele trabalhava num lugar que era mais chato de transporte público. E eu, de muito bom grado, oferecia meu carro pra ele todos os dias. Então ele ficava, o meu carro ficava com ele, 100% com ele. Ele ia trabalhar, ele ia fazer as coisas dele, ele ia pro futebol dele, ele vivia com carro. Todo santo dia ele vivia com carro e eu de metrô e ele de carro. Mas tudo bem. Até que um ano depois que eu ganhei esse carro, que eu mal usava, quem usava era ele, o carro tava com alguma questão no documento dele e tava sem seguro, né? Então meu pai falou, olha só, não é pra ficar sem usar o carro, obviamente, mas toma cuidado, né? Então toma cuidado, sei lá, pra não se enfiar em lugar perigoso, enfim, toma cuidado. Obviamente a gente não pode evitar tudo, mas toma cuidado. Passei o recado pra ele, ele sabia que o carro tava sem seguro. E aí chegou o dia 8 de março do ano X, não vou falar o ano pra gente não conseguir linkar as coisas. Ele tinha um exame de sangue pra fazer. Diz ele que passou na frente do laboratório, falou, nossa, R$17 o estacionamento pra fazer um exame em 1 minuto, 10 minutos? Não, vou deixar na rua mesmo. Adivinha o que aconteceu? Eu vou dar uma chance. Eu não estava com ele, obviamente. Ele parou o carro na rua e, obviamente, levaram o carro. Obviamente. O meu telefone tocou, 8 de março. Vocês sabem que dia é 8 de março? O dia da mulher. Eu falei, ai, que lindo. Ele lembrou, ele me ligou de manhã pra me dar a Feliz Dia da Mulher. Pela primeira vez na vida. Enfim, ele nunca tinha me dado nenhum bombom, quem dirá lembrar do Dia da Mulher. Eu falei, ah, que fofo, ele lembrou. E aí, quando eu atendi o telefone, ele falou, então, meio que levaram o seu carro. Eu fiz, levaram pra onde? O carro estava com 20 mil quilômetros rodados. No máximo, estourando. E aí eu fui buscá-lo ainda no lugar que ele tava lá, né? Sem carro, eu fui buscá-lo com o carro da minha mãe. Fomos pra delegacia. Ele, em momento nenhum, demonstrou algum arrependimento. Eu liguei ao meu pai, porque quem tinha pago pelo carro tinha sido meu pai. Falei, pai, aconteceu isso. Meu pai, gente, é o Dalai Lama. Ele falou, não culpa ninguém. Tá tudo bem, acontece, fazer o quê? Em momento nenhum ele ficou puto. E eu que vivi esse relacionamento que foi extremamente abusivo, extremamente, em todos os aspectos que vocês podem imaginar. Falei, não vou culpar não, tá tudo bem. E aí o tempo passou e 2 semanas depois que meu carro foi roubado, ele comprou um carro pra ele. 2 semanas depois. Tanto que ele nem queria ir na casa, tipo, dos meus pais com o carro dele, porque ele falava, nossa, o que teu pai vai pensar? Eu falava, cara, nada, tá tudo bem, acontece. Você precisava de um carro pra trabalhar. Em momento nenhum eu vi problema nisso. E hoje quando eu falo, eu fico, meu Deus do céu, como assim? E assim, se ele teve algum remorso sobre essa história algum dia, foi bem interno, assim, bem dentro do coração dele, porque nunca foi pedir uma desculpa pro meu pai, nada, e ele falava que, você sabe que o dia que eu tiver condições, eu vou pagar esse carro, né? Ele teve condições, foi lá e comprou um carro pra ele, não pra mim, depois terminamos, graças a Deus, depois de alguns anos a gente terminou, ele deve ter trocado de carro já, o meu nunca veio, nem um centavo. Mas, novamente, essa história do carro roubado
Eu preferia que ele tivesse perdido 30 carros meus do que o resto que ele já fez na minha vida. Mas é isso. Perdi um carro. Nunca encontraram o carro, tá? Nada dele. O carro deve ter ido pro corte em 5 segundos, porque nunca encontraram nem o cheiro do meu carro. Gostaram? Senta que lá vem fofoca. Estava eu sábado lá na Praia do Futuro. Eu ia para um ensaio com meu pai. E aí eu sentei no banco pra esperar. Eis que chegam várias pessoas e ficam ao nosso lado.